Oi, gente. Ontem, Fernando Haddad, que é candidato ou pré-candidato ao governo de São Paulo, deu entrevista participou de entrevista, né, no Roda Viva, e tiveram vários questionamentos sobre a presença do Alckmin na chapa do Lula, tiveram vários questionamentos sobre questões específicas envolvendo o estado de São Paulo, entre outras questões, né? Mas uma das questões que me chamou a atenção foi um questionamento do jornalista do Valor Econômico sobre patrimonialismo. E quando o Haddad estava começando a responder essa questão, a Vera Magalhães acabou interrompendo o Haddad, classificando essa questão como uma questão teórica, e essa questão acabou não sendo respondida. E o Haddad educadamente disse: Você que sabe, Vera, vamos seguir em frente então. Né? Ou seja, ele aceitou a interrupção da Vera e seguiu em frente. Mas eu fiquei um pouco incomodado com esse momento, porque a questão do patrimonialismo é uma questão muito séria do Estado brasileiro e impacta em tudo. O orçamento secreto do Congresso é uma forma de patrimonialismo. Né? Boa parte da corrupção que acontece no Brasil, ela acontece com um formato patrimonialista. O que é patrimonialismo? Patrimonialismo é o uso privado para finalidades privadas do poder ou dos recursos públicos. Então, quando um prefeito, um governador, um presidente, um deputado usa do poder público para finalidades privadas, para beneficiar ele próprio, para beneficiar a família dele, para beneficiar aliados dele, para beneficiar empresas ligadas a ele, ele está incorrendo em uma prática patrimonialista, ou seja, uma prática que visa usar do poder público para beneficiar interesses privados. E a pegadinha do cara do Valor Econômico era a seguinte: o Haddad tinha dito no livro dele que toda vez que conquistas sociais aconteciam, elas eram acompanhadas por alguma dose de benefícios a determinadas classes de forma patrimonialista. E aí o cara do Valor Econômico disse: bem, será que não foi isso que o PT de certa forma fez em suas administrações, ao mesmo tempo que deu ganhos de salário mínimo, de políticas sociais, de Bolsa Família, de luz para todos, de expansão das vagas no ensino, mas também facilitou a multiplicação dos lucros dos bancos e deu acenos às grandes corporações e tal? Será que não teve uma dose ali de incorrer nessa prática? Era uma pegadinha para que Haddad meio que admitisse que ele que criticava tanto essa prática patrimonialista, as administrações petistas, em alguma medida, teriam participado desse tipo de prática, não é? Bem, o Haddad acabou, ele estava começando a contextualizar e não respondeu. Então, o que o Haddad iria falar, a gente nunca vai saber, né? Agora, é uma questão muito importante, porque está por trás de boa parte dos nossos problemas, digamos assim, estruturais com o Estado brasileiro, o fato de que a esfera pública e a esfera privada constantemente não são bem delineadas. E o Haddad, no início da resposta dele, que ele foi interrompido, ele enfatizou essa dimensão, ou seja, o Brasil tem, de fato, esse problema de não delinear com clareza a esfera pública da esfera privada, elas são muitas vezes misturadas. Ele lembrou uma piada do Fernando Henrique, né, Cardoso, que teria dito que no Brasil não daria certo o lobby, porque o lobby pressupõe ter clareza de quem o lobby está querendo influenciar. E essa separação entre o lobby e aquele que quer ser influenciado ou vai ser influenciado pelo lobby, muitas vezes no Brasil não são grupos separados, são as mesmas pessoas e grupos em comum. Né? A crítica que estava insinuada pelo cara do Valor Econômico poderia ser aceita, sim, mas poderia ser justificada. Né? O Haddad poderia dizer que até certo ponto um governo com características trabalhistas naquele contexto precisou fazer algumas concessões para poder governar, para poder ter estabilidade política, econômica,
para poder fazer alguma coisa, para usar as palavras do Haddad, para incluir os pobres no orçamento. Né? Para poder incluir os pobres no orçamento, teria que fazer isso. Essa seria uma avenida, por exemplo, de justificativa, embora a crítica seja legítima, né? Que poderia ser utilizada pelo Haddad. Agora, mais interessante seria examinar com mais cuidados como enfrentar o problema do patrimonialismo. E aí, a gente não tem como saber como é que o Haddad iria responder, mas eu posso dizer como eu entendo que a esquerda deveria pensar essa questão. E a esquerda deveria pensar essa questão pensando em transformar a democracia, pensando em rever, por exemplo, o financiamento de campanha. Boa parte do patrimonialismo que acontece na política brasileira, ele acontece por uma relação perniciosa, uma relação promíscua entre políticos e empresários que financiam a campanha desses políticos. Porque o que acontece na prática é que quando o empresário, no CPF, já que CNPJ ficou proibido de contribuir com campanha, né? Mas empresários fazem isso no CPF. Doam 100, 150, 200, 250, 300 mil reais, eles não estão doando. Eles estão fazendo um investimento, muitas vezes, que tem uma contraparte explícita ou não, que esse político vai, uma vez chegando ao poder, desenvolver projetos que vão beneficiar esses empresários que investiram na campanha desses políticos. Portanto, existe um problema do patrimonialismo no modelo atual brasileiro, é uma coisa histórica, mas existe uma questão real, concreta hoje. O desenho de como as campanhas são financiadas favorecem que os políticos se vendam, né, para empresários. Muitos políticos se vendem, estão à venda. E os empresários vão lá e compram. E outra coisa, muitas vezes os empresários decidem colocar dinheiro nos políticos que estão predispostos a defender as suas agendas. Então não é como se o político se colocasse à venda pós-fato. Não, muitas vezes o político já anuncia, alguns deles, que concordam com a agenda desses empresários e disputam com isso que os empresários coloquem dinheiro em suas campanhas. E os políticos que revelam que vão contrariar os interesses desses empresários, políticos, por exemplo, como os políticos do PSOL, né, para pegar um exemplo de um partido político, né, ou alguns políticos de outros partidos de esquerda que deixam claro, né, seja político do PT, do PDT, qualquer partido que seja mais de esquerda, mas que deixam claro, esse político que não vai favorecer os interesses desse empresário, que vai defender os interesses da classe trabalhadora, os empresários, obviamente, decidem não financiar esse político, e esse político acaba tendo menos dinheiro na sua campanha, e com isso menos chances de se eleger. E isso faz com que o Congresso, a configuração do Congresso, seja um Congresso dos políticos que decidiram, às vezes antes mesmo da campanha, que iriam concordar com os interesses dos empresários, e até por isso conseguiram financiamento desses empresários. Ora, para combater o patrimonialismo que está acontecendo aí, ou seja, o uso do poder público para interesses privados, um elemento central que tem que estar no epicentro de um programa de governo, e nós vamos falar sobre o programa recente do PT, que já está dando polêmica com alguns liberais, não é? Seria rever a forma do financiamento de campanha. E qual é a proposta? Algumas pessoas falam em financiamento exclusivamente público. Essa é uma ideia. Eu defendo que o financiamento exclusivamente público seja feito através de uma forma um pouco diferente, né? Que é o seguinte: todo brasileiro deveria ter direito a um valor, poderia ser R$50, que estaria no banco, no CPF dessa pessoa, né? E aí nós teríamos que bancarizar mais a população brasileira, porque tem parte da população brasileira que não está bancarizada, né? Não tem acesso tão claro a bancos, né? Mas enfim. E você teria acesso a esse dinheiro, mas esse dinheiro que você iria apenas decidir
como você decide o seu voto, você decidiria para que partido ou para que político você gostaria de destinar esse dinheiro. E aí os políticos disputariam o dinheiro dos cidadãos. Os cidadãos poderiam decidir e teriam sigilo, como nós temos do voto, teriam sigilo garantido em relação à destinação desse dinheiro. E aí todos os cidadãos teriam uma influência no financiamento das campanhas. Não é? Um pequeno valor garantido a todo brasileiro de decidir como é que ele gostaria que esse dinheiro fosse gasto. Né? Olha, eu gostaria que esse dinheiro fosse para tal partido, eu gostaria que esse dinheiro fosse para tal político. Você decidiria isso, e isso reduziria muito o impacto da influência dos grandes empresários, das grandes corporações empresariais que usam dos seus executivos e das, entre aspas, doações, que são muito mais investimentos dos empresários para influenciar a direção da gestão pública. Né? E com isso nós teríamos uma gestão pública que tenderia a responder um pouco mais aos interesses da população, porque os políticos, para ter acesso a esse dinheiro, teriam que colocar propostas e políticas que atenderiam os interesses das maiorias. Porque eles gostariam de ter acesso aos interesses das maiorias. Do jeito que está organizado hoje, o político não precisa atender aos interesses da maioria. O político pode muito bem atender aos interesses de uma pequena minoria que tem muito dinheiro, e essa minoria que tem muito dinheiro coloca rios de dinheiro em sua campanha, o político é eleito e ele serve aos interesses dessa minoria que colocou dinheiro na campanha dele. Então, uma proposta fundamental para começar a reverter o patrimonialismo da política brasileira seria essa. Infelizmente, como Haddad foi interrompido em sua resposta, nós não sabemos se ele traria essa ideia, que seria uma das ideias que eu defendo para combater o patrimonialismo. Né? E entendo que combater o patrimonialismo, no caso brasileiro, combate o orçamento secreto, combate corrupção, combate má gestão, ajuda a uma gestão mais democrática, contribui com a melhor execução orçamentária. Ou seja, longe de ser uma coisa trivial, como a Vera tratou, uma questão meramente teórica, ou uma questão que poderia ser pulada, eu diria que vai ao âmago, ao epicentro da discussão política. E de como fazer uma gestão política que serve, ou, como é hoje, aos interesses de uma pequena minoria que financia os políticos e que, com isso, basicamente domina o Congresso, o Senado e boa parte das políticas públicas, ou um desenho institucional que de fato beneficie os interesses das maiorias. Das maiorias, que são o quê? A maioria dos brasileiros são pessoas da classe trabalhadora. A maioria dos brasileiros são pobres. A maioria dos brasileiros são pessoas que estão entre a pobreza, classe trabalhadora e a classe média. E apenas uma pequena minoria dos brasileiros são super ricos. Mas o desenho institucional de hoje beneficia um patrimonialismo, um uso privado da coisa pública que beneficia justamente essa pequena minoria, que pode ter pouca quantidade nas pesquisas, mas tem muito dinheiro. E quando usa seu dinheiro para financiar os políticos, escolhe os políticos que defendem os seus interesses. E essa questão não é uma questão trivial, não. É uma questão central para a discussão política no Brasil. E eu fiquei mesmo chateado de ver essa questão ser pulada no Roda Viva. Se você quiser assistir o Roda Viva, tem várias outras discussões interessantes. Mas para mim esse era o ponto mais importante e que foi pulado no programa de ontem. É isso aí. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal A Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.